Olá, pessoal. Eu sou a professora Marcela Monteiro, da Universidade Federal Rural da Amazônia, do campus de Tomé Açu. E hoje, dando continuidade à nossa disciplina de Geologia, ministrada ao curso de Biologia, nós vamos continuar falando sobre as rochas ígneas, também conhecidas como rochas magmáticas. Bem, na aula passada, eu conversei com vocês que existem 3 tipos de magma, o magma riolítico, o andesítico e o basáltico. E aí, então, surge a pergunta: como as rochas magmáticas elas são formadas pela consolidação do magma, existem também apenas 3 tipos de rochas magmáticas? O que vocês acham? Bem, pessoal, existem muito mais do que 3 tipos de rochas magmáticas. O que acontece é que, apesar de haverem só 3 tipos de magma, esses magmas eles vão dar origem a diferentes rochas. Por quê? Porque eles vão ser os minerais que existem ali, eles vão ser cristalizados, como eu falei para vocês, sobre condições diferentes, Alguns desses minerais, ou esse magma, muitas vezes ele vai extravasar na superfície, essa lava vai resfriar, vai ser consolidada muito rapidamente, o que vai originar minerais específicos e rochas específicas. Em outros casos, esses minerais eles vão ser cristalizados dentro da crosta, no interior da Terra, em regiões mais rasas ou mais profundas, o que também vai resultar em minerais diferentes. E aí, por isso, então, no final são formadas rochas por minerais com características bastante diferenciadas. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo do granito. Existem aí diferentes tipos de granito. É uma rocha que praticamente todo mundo conhece, ela é muito utilizada dentro de casa, para fazer balcão de cozinha, de banheiro, às vezes é utilizada como uma soleira na porta. E só daí a gente já pode tirar que existem muitos tipos diferentes de rochas magmáticas, porque o granito é uma delas. E a gente percebe que existe uma variedade de cores, Existe o granito mais escuro, existe o granito mais esverdeado, esbranquiçado, amarelado, avermelhado, tá? E isso porque o granito, gente, ele é basicamente formado por feldespato e quartzo, que são os minerais essenciais, e também é formado muitas vezes por mica, que é o chamado mineral acessório, aquele que pode ocorrer ou não. E só assim, se a gente parar para pensar, o quartzo ele ocorre numa variedade de cores. Os feldespatos também ocorrem aí, em diferentes cores. E para as micas a mesma coisa. Então, uma rocha que pode ser formada por esses minerais, ela vai poder aí existe uma possibilidade muito grande das cores serem variadas, já que os minerais que compõem essa rocha ocorrem de cores variadas, tá? Então, existem aí muito mais do que 3 tipos de rochas magmáticas. Bem, as rochas magmáticas elas podem ser classificadas de acordo com a sua acidez. Então, quando elas têm menos que 45% de silicato na sua composição, elas são consideradas ultrabásicas. Quando esse silicato aumenta para um estágio entre 45% e 52%, elas são consideradas rochas básicas. Quando aumenta mais um pouco, para 52% até 65%, é considerada uma rocha intermediária. E quando a quantidade de silicato é maior que 65%, já é considerada uma rocha ácida, tá? De modo geral, gente, as rochas ácidas e intermediárias, elas são aquelas formadas aí, como eu já falei para vocês, por uma porcentagem maior de silicato e outros minerais félsicos, tá? Além do silicato, ela pode ter alumínio, sódio, potássio. E enquanto que as rochas básicas e ultrabásicas, elas já são formadas por uma quantidade menor de silicato. Em compensação, elas têm muitos minerais máficos, como, por exemplo, o ferro, o magnésio e o cálcio. E aí, por isso, então, elas acabam tendo aí essas composições diferentes. Bem, como elas são formadas por minerais diferentes, elas acabam tendo aí cores diferenciadas. Porque as rochas que são formadas por minerais máficos, elas acabam adquirindo aquela coloração
escura, que é característica dos minerais máficos, como ferro e magnésio. Então, as rochas máficas, como, por exemplo, a biotita, as olivinas, elas são mais escuras e correspondem àquelas que eu falei para vocês lá, né, que são as rochas básicas e ultrabásicas. Enquanto que as rochas formadas por minerais félsicos, que são as ácidas e as intermediárias, têm aí uma coloração mais esbranquiçada, mais clara, né, e são aí, por exemplo, representadas pelo quartzo, pela moscovita ou os feldespatos. De acordo com a quantidade de minerais máficos, né, a rocha vai adquirir diferentes colorações. E aí, baseado nisso, ela pode ser caracterizada em rochas leucocráticas, quando ela tem menos de 30% de minerais máficos, ou em rochas mesocráticas, quando ela tem entre 30% e 60% de minerais máficos. E aí entram as rochas ácidas e intermediárias. Já as rochas melanocráticas, elas têm entre 60% e 90% de minerais máficos, enquanto que as ultramelanocráticas já têm mais do que 90% de minerais máficos, que aí já são as rochas básicas e ultrabásicas. Então, aqui na figura vocês conseguem ver uma rocha branca, né? Aí a gente já percebe que é uma rocha que tem poucos minerais máficos, e uma rocha mais escura, que é a rocha já mais rica em minerais máficos. Bem, as rochas elas também podem ser classificadas pelo grau de cristalização, né? Nós já falamos sobre cristalização, sobre a formação desses cristais, sobre o arranjo cristalino lá na aula de minerais. Esse arranjo, gente, entre os cristais, vai conferir à rocha diferentes texturas. Então, por exemplo, a rocha ela pode ser considerada holocristalina, quando ela é formada inteiramente por cristais, como é o caso do granito. Pode ser considerada holoalina, que é quando ela é formada inteiramente por vidro. Lembrem-se, vidro é uma forma amorfa, né, desprovida de cristais, que aí é o caso da obsidiana, também conhecida como vidro vulcânico. E pode ser considerada também hipocristalina ou mesocristalina, quando ela é formada aí pelos dois, tanto por vidro como por cristais. Um exemplo disso é o basalto. Olhando essas figuras aqui, a gente já consegue perceber, por exemplo, que essa rocha da esquerda, que é meio avermelhada, ela tem mais cristais do que as demais rochas, né? Só de perceber, a gente nem tem a peça em mãos, mas pela imagem vocês conseguem perceber aí diferentes cristais. Vocês estão vendo uma parte mais esbranquiçada, uma parte bem mais escura e uma parte avermelhada. E aí vocês conseguem ver, por exemplo, alguns cristais. Já nessa rocha do meio, vocês que é a obsidiana, a gente consegue ver que ela tem uma aparência de vidro, né? Ela é bastante vítrea. Então, ela é uma rocha, nesse caso aí, esse exemplo é uma rocha totalmente desprovida de cristais. Enquanto que a última aí que vocês estão vendo, que é o basalto, bem escura, ela tem composta aí pelos dois. E aí vocês conseguem perceber a diferença, por exemplo, mesmo aqui, né, só pelo slide, dá para ver que o granito, a gente consegue perceber que ele tem uma textura muito mais diferente do que, por exemplo, da obsidiana, que é essa do meio. Uma é vítrea, né? A gente não consegue perceber absolutamente nenhum cristal, enquanto que no granito esses cristais já são mais aparentes. Bem, quanto à granulação, essas rochas elas podem ser consideradas afaníticas ou faneríticas. No caso das rochas afaníticas, gente, elas são aquelas que os cristais eles não podem ser vistos a olho nu. Já as faneríticas, a gente consegue, né, ver esses cristais. Nem sempre é possível identificar, né, dizer exatamente o material que é, mas os cristais eles já são visíveis a olho nu. Então, aqui a gente tem dois exemplos. Aí na esquerda, onde tem o basalto, a gente consegue perceber que ela é uma rocha toda escura, né? Nesse caso aí é um basalto escuro, todo escuro, e a gente não consegue identificar os cristais quando a gente compara, por exemplo, com a rocha da direita, que é o granito. Né? Aí no granito a gente consegue ver diferentes colorações, acinzentado, diferentes cores de cinza, mais esbranquiçado, mais escuro. Então, e por que isso? Porque no granito os cristais eles são muito mais aparentes. O granito é uma rocha
que se forma em profundidade, né? Dentro da crosta, em profundidade. Por ser um local quente, o magma que forma esse granito, ele demora muito para resfriar. Então, como esse processo é demorado, esse resfriamento é longo, é possível que haja a formação de cristais, e cristais grandes que dão para a rocha esse aspecto mais grosseiro. Já no caso do basalto, que é uma rocha que é formada pelo resfriamento na superfície, né? Pelo resfriamento mais rápido, não existe essa possibilidade de formação de cristais por conta justamente desse resfriamento rápido. E aí, esses cristais, como eles não são formados, a gente não consegue perceber aí esses cristais a olho nu. E entendam também que não é sempre que os cristais estão presentes que a gente consegue vê-los facilmente, porque muitas vezes, quando o resfriamento não é longo o suficiente para formar cristais grandes, acabam se formando cristais menores que dão para a rocha uma textura, uma característica mais fina, e aí nem sempre é possível identificar, tá? Ver mesmo esses cristais a olho nu, como ocorre, por exemplo, no granito. Bem, como eu estou falando para vocês, algumas rochas elas se resfriam. O magma acaba se resfriando aí na superfície, né? No caso, a lava, quando ela sai de dentro do vulcão. E em alguns outros casos, né? O magma ele acaba sendo resfriado no interior da crosta, né? No interior da Terra. E isso, gente, é uma característica muito importante para as rochas magmáticas. Baseado no local onde esse magma foi resfriado, as rochas elas podem ser do tipo extrusivas ou vulcânicas, ou elas podem ser do tipo intrusivas, em alguns casos também chamada de plutônicas. Então, por exemplo, quando nós temos um vulcão em erupção, né? Todo aquele magma extravasa e aí aquela lava vai resfriar já na superfície. Eu tenho a formação de uma rocha extrusiva. Ali também, nesses casos também, ocorre bastante a formação do chamado vidro vulcânico, que é a obsidiana. Entendam que toda vez que eu falo em erupção vulcânica, talvez venha à mente de vocês, né, aquelas erupções estrondosas com o material sendo lançado por quilômetros aí na atmosfera. Nem sempre uma erupção vulcânica ocorre desse jeito, tá? Muitas vezes, por exemplo, vocês podem ver aqui na figura C, existem fraturas, tá, na rocha, e aí o magma ele simplesmente extravasa por essas fraturas, né? Não tem todo aquele, digamos, show pirotécnico que a gente costuma ver quando um vulcão extravasa. Mas ainda assim, nesses casos, né, ainda que seja por uma falha ou uma fratura numa rocha, quando o magma resfria fora da crosta, nesse caso a lava, são formadas aí as rochas extrusivas. Bem, e falando de rochas extrusivas, eu coloquei aqui para vocês algumas rochas que são formadas por esse processo, resfriadas já aí fora do interior da Terra, né, no que seria fora da crosta. Essa rocha escura, gente, é a obsidiana, que eu falei para vocês, tem essa forma mais vítrea, né, essa característica mais vítrea, o chamado vidro vulcânico. E é um material, gente, totalmente amorfo. Lembrem-se lá da aula de minerais, que eu comentei com vocês que quando os cristais não se formam, aquele material, como é o caso do vidro, ele também pode ser chamado de uma matéria, material amorfo. Por quê? Porque não existe uma forma arranjada dos cristais. Né? Os cristais eles não se formam, não vão adquirindo aquela forma arranjada que se repete. No caso, a célula unitária que se repete. Então, aí, esse é um exemplo de rocha extrusiva, tá? Mas que não possui arranjo cristalino. E aí vocês podem me perguntar, se não possui arranjo cristalino, não é um mineral. E uma rocha, ela pode ser formada por um não mineral? O que vocês acham? Sim, pessoal. Existe um conceito de rocha que diz que as rochas elas podem ser formadas por minerais, mas também podem ser formadas, por exemplo, por matéria orgânica ou então por formas amorfas, tá? Então, por isso, mesmo que uma rocha seja formada por uma forma amorfa, como é o caso do vidro vulcânico, a obsidiana, ainda assim é considerado uma rocha. E aqui eu coloquei para vocês essas duas figuras embaixo, né? São duas facas.
Porque a obsidiana, gente, ela tem esse tipo de uso. Quando bem trabalhada, ela adquire bastante corte. E isso faz com que ela seja uma rocha aí que possa ser usada para a confecção de lâminas e de facas. Bem, na direita vocês têm aí o que todo mundo conhece, que é a chamada pedra pómez. A pedra pómez, gente, nada mais é também do que um material vulcânico, né, que se consolidou e deu origem a essa rocha. Aquela pedra mesmo que a gente usa para ralar o calcanhar, né, para lixar o calcanhar, que a gente compra muitas vezes até no supermercado. Aquilo ali é um material vulcânico consolidado na superfície. Quando a gente tem uma erupção vulcânica, né, dessas explosivas, parte do que o vulcão expele é, claro, a lava, e ali também tem como se fosse, vamos fazer uma comparação grosseira, assim como se fosse uma espuma, né, que é aquela parte rica ali em gases. E aí, quando essa parte resfria, a gente tem a formação da pedra pómez. E é por isso que, por conta desses gases, que a pedra pómez, ela tem aí essa quantidade de furinhos, né, que a gente está vendo, são as chamadas vesículas, que é justamente resultado do escape desses gases aí de maneira acelerada. Bem, passando agora para as rochas magmáticas intrusivas, são aquelas que se formam já no interior da Terra, é possível classificá-las em abissais ou hipoabissais. No caso das rochas abissais, elas são aquelas que são formadas em profundidades maiores que 2 quilômetros. Então, dentro da crosta, se passou de 2 quilômetros, é uma rocha abissal. Em outros casos, elas são consideradas hipoabissais, né? Quando elas são formadas no que a gente chama de níveis crustais rasos, ou então em níveis crustais aí menores que 2 quilômetros. Existe uma literatura que classifica as rochas intrusivas ou plutônicas. Aí, geralmente, o termo plutônico é usado para essas rochas que se formam já muito mais próximo da superfície, né? Não fora da crosta, mas no que seria o nível crustal raso, e as rochas, o termo intrusivo fica especificamente para as rochas que se formam já em regiões profundas. Aqui nesse caso, tá, nós vamos usar o termo intrusivo, abissal ou hipoabissal. Bem, as rochas intrusivas, gente, esses corpos que são formados, né, quando esse magma resfria dentro da crosta, eles podem ser do tipo concordantes ou do tipo discordantes. Então, olhando aqui essa figura, vocês podem ver, por exemplo, aqui em marrom, né, nós temos um chamado lacólito. E quando a gente repara essa figura aqui, o que seria o acamamento de rochas, que são essas camadas aqui, laranja, marrom, amarelo, a gente vê, por exemplo, que o lacólito, ele está disposto paralelamente a esses acamamentos, né, que já existe aí na rocha. Então, por isso, ele recebe o nome de corpo concordante. Então, toda vez, né, que esse material ele está disposto paralelamente, ou seja, ele está seguindo aí a mesma orientação daquela rocha que já existe, a rocha encaixante, ele recebe o nome de concordante. No contrário, quando, por exemplo, vocês estão vendo aqui, vamos como exemplo esse dique, aqui no canto da figura. Vocês estão vendo, né, que ele corta a rocha de uma maneira aí vertical. Ele não está alinhado paralelamente com as camadas que essa rocha possui. Por isso ele é chamado, tá, de corpo discordante. Geralmente, esses corpos discordantes, né, eles são aqueles resultado do magma que se infiltra nas chamadas falhas ou fraturas que existem na rocha. E aí dá origem aos corpos discordantes, que são esses que cortam a rocha, né, no sentido vertical, eles não estão alinhados paralelamente. Bem, então olhando essa figura, vamos pensar aqui na figura de cima, aqui vocês têm um lacólito, um lapólito, e aqui o acamamento seria, o acamamento de rochas, seria o que vocês veem aqui nessa linha verde azulada. Então, prestem atenção e me digam, pensem aí, né, se o lacólito, o lapólito, que eles seriam? Corpos concordantes ou discordantes?
corpos concordantes, né? Porque eles estão aí alinhados de modo paralelo ao acamamento de rochas. E aqui nesse exemplo, vocês têm aqui o dique, a chamada aqui apófises. O que eles seriam? Corpos concordantes ou discordantes? Corpos discordantes, né? Porque vocês estão vendo aí que eles estão cortando o acamamento rochoso. Então, aqui, por exemplo, vocês veem o dique, aqui seria uma vista aérea, né? Desse dique. Bem, esses corpos, gente, que cortam aí as rochas, né, que cortam o embasamento cristalino, eles podem ser chamados de corpos menores e de corpos maiores. Como exemplo dos corpos menores, nós temos a soleira, também chamada de silos, os diques, os neques vulcânicos e os lacólitos. Então, aqui na figura vocês podem ver, por exemplo, o que seria essa soleira. Vocês estão vendo, também chamada de silo. Vocês estão vendo aqui esse corpo que corta aqui as rochas de maneira paralela? Bem aqui, ó. Isso aqui seria uma soleira, tá? E o dique nada mais é muito semelhante ao sil, entretanto, ele corta o acamamento rochoso aí de uma maneira vertical. Por isso que ele é esse outro aqui, né, que corta esse acamamento de rochas aí de maneira vertical. É o corpo discordante. Aqui nessa figura à direita, vocês conseguem ver aqui esse material escura, essa rocha mais escura, nada mais é do que a vista aérea de um dique, né? Então, no plano transversal, a gente está vendo aqui o dique dessa maneira, mas quando a gente olha, né, se a gente pudesse ter uma vista aérea boa, muitas vezes o que a gente vê é isso aqui, né? O dique cortando aí os corpos rochosos. Bem, como eu falei para vocês, também existem os chamados neck vulcânicos, que são esses corpos que vocês estão vendo, esse corpo que vocês estão vendo aqui à esquerda, e os lacólitos, né, que é esse corpo que tem essa forma abaulada, né, a literatura às vezes traz como um corpo encaixante que tem essa forma de cogumelo. Tá? E esses corpos, gente, corpos maiores e corpos menores, eles são corpos rochosos, tá? Que existem aí dentro da crosta. Os corpos maiores, eles são chamados, né, podem ser divididos em batólitos, estoques, xenólitos. No caso dos batólitos, gente, como o nome já está dizendo, corpos maiores, né? Então, são aqueles que têm uma área maior. No caso dos batólitos, essa área ela tem que ser maior do que 100 quilômetros. Quando, muitas vezes, um batólito, por exemplo, sofre erosão, ou então o corpo que se forma, ele não alcança toda essa dimensão, ele é chamado de estoque, que seria aí, né, o batólito com uma área menor. E aqui também tem um exemplo dos xenólitos, que vocês já estão familiarizados, que nada mais é do que fragmentos de rocha encaixante, que muitas vezes eles acabam sendo aderidos aí ao magma. Então, é o fragmento, né, daquela rocha por onde o magma muitas vezes está ali como o fluido circundante, né? Bem, essa aula vai terminar por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Vocês sabem que se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me contactar através dos nossos canais de comunicação. Um abraço, pessoal.